Olá, pessoal! Esse tutorial é para mostrar para vocês como criar e até editar uma imagem pelo PowerPoint, que é um software de apresentação. Então, para fazer esse procedimento, nós precisamos seguir algumas etapas. Primeiro, nós precisamos criar um roteiro, né? Então, qual é a ideia que eu quero passar com essa imagem? Né? Se é um meme, se é uma montagem, se vai texto, que tipo de imagem eu quero utilizar para um plano de fundo, se vai utilizar mais de uma imagem, se eu vou, nessas imagens, contemplar uma fotografia, uma imagem já existente. Depois da ideia já elaborada, é preciso criar uma pasta para salvar os arquivos. Depois a gente salva os arquivos que a gente pretende utilizar para a criação dessa imagem dentro da pasta criada. Em seguida, a gente realiza as edições da nossa imagem no slide do PowerPoint. Depois, geramos o arquivo em formato de imagem por meio do próprio PowerPoint, ou então podemos printar o slide produzido e levar para um editor de imagens para gerar o arquivo final e, enfim, publicar a imagem. Então, eu vou mostrar para vocês esse passo a passo por aqui. Então, a primeira etapa é criar uma pasta. Eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho mesmo. Eu clico com o botão direito, vou na opção Novo, Pasta, e vou dar um nome para essa pasta. Eu vou colocar meme, porque eu vou criar um meme. Então, agora eu vou utilizar algumas imagens disponíveis na internet para criar esse meme. Por exemplo, eu vou usar uma imagem do Paulo Freire para criar um meme. Então, eu vou buscar Paulo Freire. Vou em imagens. E eu quero uma imagem que passe uma ideia de uma pessoa indignada, porque o meme que eu pretendo criar, ele tem essa ideia de indignação. Então, para mim, essa imagem aqui me serve. Eu vou clicar com o botão direito e vou salvar essa imagem como? E vou salvá-la lá na pasta que eu criei, a pasta meme. Vou colocar um nome o mais simples possível, sem caractere especial, de modo que a gente não tenha nenhum problema futuro, e salvo essa imagem. Ok, não quero nenhuma outra imagem além dessa. Então, eu já posso abrir o meu PowerPoint. Vou abrir um PowerPoint vazio, uma tela de apresentação em branco, limpo todos esses quadros ou retângulos pontilhados e eu vou inserir a minha imagem. Eu posso tanto ir lá na pasta onde ela está, copiar com Ctrl C, voltar no PowerPoint e colar, como eu posso também ir na opção Inserir Imagem. Imagem deste dispositivo. Eu buscaria a imagem lá na pasta onde ela está. Clicando 2 vezes sobre ela, ela aparece aqui. Então, eu inseri ela 2 vezes, eu vou deletar uma delas. Ok, eu quero criar um meme com essa imagem do Paulo Freire. Só que eu não quero utilizar esse fundo. Eu quero tirar esse fundo. As opções de corte do PowerPoint, na opção cortar, elas são opções lineares, ou seja, eu posso cortar de forma retangular, né, nas extremidades, ou eu posso gerar um formato como esse, por exemplo. Ele não me atende para o que eu quero. O que eu quero é cortar em volta do Paulo Freire. Então, qual é a alternativa que nós podemos utilizar? Eu vou aqui na opção Inserir, Formas, e vou utilizar essa forma livre, chamada rabisco. Selecionando sobre ela, vai me aparecer um lápis. O cursor do meu mouse vai
mudar de uma setinha para um desenho de um lápis. O que eu vou fazer? Eu vou passar por cima do Paulo Freire. Vou fazer um desenho para pegar só a parte que eu quero. Não precisa ser muito preciso, até porque o meme tem essa característica mais grosseira. Mas eu quero tirar o fundo. Ok, percebam que ficou dessa maneira. Então, eu vou tirar esse preenchimento da forma, sem preenchimento. E vou fazer o seguinte. Eu vou clicar primeiro. Agora, vocês viram que eu cliquei fora para tirar a seleção que estava aqui, né? Então, ele estava selecionado. Eu vou tirar essa seleção, clicando fora. Eu vou clicar na imagem de baixo, que é a imagem original. Vou segurar o Shift, a tecla Shift, e clicar no contorno que eu fiz. Tem que ser nessa ordem. Eu tenho que clicar primeiro na de baixo e depois na de cima. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui nessa primeira opção formatar e venho na opção mesclar formas. E aí eu preciso utilizar a opção fragmentação. Clicando em fragmentação, olha o que acontece. Eu consigo tirar o Paulo Freire daquele fundo. Então, eu vou deletar esse fundo que eu não quero e vou ficar só com o que eu quero. Sobrou umas bordinhas que eu posso deletar também. Ficou um pouco grosseiro, vocês podem fazer algo mais preciso, mas isso daqui é só para o exemplo. Então, eu quero ele dessa maneira e eu quero um fundo cinza. Eu vou inserir um quadro cinza. O quadro ficou na frente dele, né? Mas deixa eu colocar o quadro primeiro nas cores e formatações que eu quero, né? Não, eu quero ele sem contorno e com preenchimento cinza. Eu quero que esse quadro vá para trás do Paulo Freire. Eu vou clicar com o botão direito em cima do quadro e vou enviar para trás. Pronto! Paulo Freire está ali. Está na frente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o texto do meu meme, que eu já havia planejado antes de criar a imagem, né? Então, eu vou levar em consideração que é um meme, o meu texto precisa ser objetivo, provocativo, humorístico, né? Causar um certo impacto. Então, eu vou me inspirar naqueles memes do tipo escreve aí e vou colocar agora uma caixa de texto. Inserir caixa de texto. Vou colocar essa caixa de texto aqui em cima para colocar o primeiro texto. Então, vamos colocar um texto provocativo aqui. Vou colocar em caixa alta. Que gente hipócrita do... Vou colocar uma palavra enigmática aqui que vocês podem pensar no que vocês quiserem. É essa que ensina uma coisa e faz outra. Então, ele está fazendo uma pergunta. Eu vou colocar nessa fonte o tipo Impact, que é uma fonte muito utilizada para os memes. Vou centralizar. Posso colocar aqui uma borda nessa fonte. Eu quero essa mesma formatação na resposta que eu vou colocar aqui embaixo. Então, a resposta é... escreva aí, 2 pontos. Vou colocar agora não vou colocar tudo em caixa alta, porque não é minha intenção continuar gritando. Ensinar exige
a corporificação das palavras pelo exemplo. Mas esse tipo de meme que eu estou me baseando, ele tem um outro textinho que fica aqui no canto, que diz o seguinte, aí esse também não pode ser em caixa alta, mas Paulo, não podemos publicar isso. Desse aqui eu vou tirar a borda branca para deixar ele destacado. Pronto, o meu meme está pronto. Eu poderia salvar esse meme dessa forma por meio do próprio PowerPoint, na opção Arquivo, Salvar como. Eu vou lá na pasta onde eu estou salvando os meus arquivos, pasta meme, e vou salvar esse, vou pôr meme PF. Só que aqui na opção Tipo, eu preciso selecionar o formato JPEG ou PNG. O PNG ele tem mais qualidade, vou salvar como PNG. E ele vai perguntar, eu quero apenas esse slide, até porque eu só fiz um. Se eu tivesse feito mais, ele poderia salvar todos os slides, mas eu quero apenas esse. Então, se eu for lá na pasta, ele já está lá, olha, em formato de imagem. Só que ele ficou com essas laterais muito largas. Eu quero, então, salvar essa imagem menor. Eu posso seguir um outro caminho. Eu posso pôr essa apresentação para ser transmitida, né? Visualizar em formato de apresentação, de modo que não apareça essas palavras que o PowerPoint não reconheça. Né? Então, eu ponho em formato de visualização e aperto a tecla Print Screen. Saio da apresentação e vou num editor de imagem que eu tiver, por exemplo, o Paint. E dou um Ctrl V para colar a tela printada. A tela que eu acabei de printar. E o que eu vou fazer? Eu vou na opção Cortar e vou selecionar apenas essa parte que eu quero. Cortar. Arquivo, salvar como. Vou salvar essa imagem novamente lá na pasta que eu criei. Vou colocar meme definitivo. E salvo. Voltem à página de vocês, perdão, a pasta de vocês e percebam o que tem lá. Olha só, essa aqui era a minha imagem original, que eu baixei na internet. Vai demorar um pouquinho a abrir. Ó, essa é a imagem original. Esse é o meme que eu gerei a partir do slide do PowerPoint, só que como eu não gostei das extremidades terem ficado assim, eu printei a imagem, levei para o Paint e recortei somente o que eu queria. Essa é a minha imagem definitiva. Então, com a imagem pronta, eu levo a imagem para publicar aonde eu quiser. Se em algum fórum de um ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle, se na minha rede social do Facebook, e aí é o procedimento mesmo que a gente usa para qualquer outra imagem. Você busca a imagem onde ela está, insere e publica. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima!